Cledson, para começar, gostaria que você explicasse o que é um produto considerado orgânico. O produto orgânico, é, ele é considerado orgânico depois que ele é passado por uma auditoria e que é comprovado as características da sua produção. Não é só o produto. Então, o que isso quer dizer? O produto orgânico, antigamente, tinha-se em mente que uma dona de casa que produzia uma couve no fundo do quintal da casa dela, porque ela não usava produtos químicos, era considerado um produto orgânico. Isso não é verdade. O produto orgânico ele tem que estabelecer um padrão de produção. O que é esse padrão de produção? Tem que ser levado em consideração a parte trabalhista, a parte socioeconômica da pessoa, o crédito que se dá ao meio ambiente. Então, se a gente tem uma área de produção, vamos dizer, de gado, carne orgânica ou leite orgânico, a gente tem a pastagem como o alimento do animal. Essa pastagem, se no início do programa de certificação ela estava degradada, com o passar do tempo, ela tem que ter melhorias. Então, essa produção não é só retirar o alimento do sistema, do ambiente. Ela tem que propor melhorias também ao ambiente. Como que isso pode ser feito? Vamos dar o exemplo de uma horta. Então, a gente tem um plantio de alface, vamos dizer. A gente tem que considerar que essa área ela tem que se proporcionar essa área rotação de cultura, introdução de meios que o solo melhore, que a parte ecológica do solo cada vez se agregue mais valor àquilo. Qual que é a função disso? Se tornar o ambiente, o local cada vez mais produtivo e, além disso, ter produtos de qualidade. Então, o produto orgânico, ele requer várias características na sua produção, desde não utilizar insumos químicos, sintéticos, como também favorecer o ambiente. Não só o ambiente, o trabalhador, as questões socioeconômicas. Isso é considerado um produto orgânico. É o que considera toda a sua cadeia produtiva. Não só o produto final. Vamos dizer, essa alface foi produzida sem usar insumo químico. Só que o produtor não tem uma boa condição de vida, o ambiente está cada vez mais degradado. Isso não é um produto orgânico. Mesmo que na sua integridade ele seja orgânico, mas a sua cadeia produtiva não respeitou essas normas. Cledson, a produção orgânica no Brasil cresce 20% ao ano. Gostaria que você ponderasse sobre o panorama comercial. Sim, a produção orgânica do Brasil vem crescendo e com o fato da pandemia, as pessoas têm procurado uma alimentação mais saudável, com uma origem mais comprovada, necessitando de uma rastreabilidade que comprove a origem do produto. E a questão do crescimento na pandemia também, não somente pela alimentação saudável, mas, por exemplo, a gente tem o caso da própolis, que algumas pessoas consideram que ela traz algum benefício, né, de imunidade para as pessoas, também cresceu bastante. O mel, todos os outros produtos. É certo que a gente não tem os dados, levantamento de dados do crescimento da produção orgânica agora, mas a tendência é que ela esteja aumentando. Em Itabira nós temos exemplos de produção orgânica na região? Na região de Itabira, sim. Em Itabira, especificamente, a gente não tem produtores certificados. Dentre os produtos que eu acho que se destaca aqui na região, estão dentre eles o mel, que tem um potencial muito grande, a fruticultura,
No caso da banana já vem se destacando, mas outras espécies também com certeza se sobressaem. Hortaliças, café, que num passado já teve aqui na região e hoje em dia já não está tendo muito mais, mas tem um potencial, dentre outras. E cultivos também ligados à área da pecuária, o leite. Hoje está tendo um crescimento muito grande de leite orgânico no país, daqui a pouco está batendo nas portas aqui de Itabira. Galinha caipira, ovo também orgânico. E tem duas normas que eu gostaria de citar aqui, que são, vamos dizer, a Bíblia do produtor orgânico. Uma delas é a Instrução Normativa número 46, que foi lançada em 2011. Tem alguns decretos depois complementando ela, mas ela, na sua íntegra, ela já é muito importante. E a Lei 10.831, de 2003, que uma é a base técnica para a produção. É o que diz, pode usar isso, pode fazer isso, tem que produzir dessa forma ou não. E a outra é que controla a certificação orgânica, controla as certificadoras, diz o que cada produtor tem que estar estabelecido a fazer. Com relação a se saber se o alimento é orgânico ou não através de instituições, como que é feito essa verificação? Como saber se é orgânico através de selos de instituições reguladoras? Tem várias formas de se controlar a produção orgânica e de certificar. A gente tem por auditoria, que é uma certificadora, faz auditoria de uma produção e delega para ela o selo de certificado orgânico. Atrás da certificadora tem o mapa que controla todo esse sistema. E o mapa, ele é proprietário do selo Cisorg, que é o selo do Brasil orgânico. Outro tipo de auditoria é a certificação participativa, que pode ser uma comunidade de produtores, vários produtores se unem e eles próprios verificam, inspecionam uns aos outros. E, juntamente com um técnico ou uma instituição como a Emater, IMA, eles podem dar um certificado para esse grupo, chama Sistema Participativo. Então eu falei primeiro da auditoria, que é um único produtor pede a certificação de um produto dele. Ele é auditado e é delegado o selo para ele. A participativa e a OCS, que é Organismo de Controle Social. Como que se dá isso? Eu proponho ter uma produção orgânica na minha propriedade e a venda desse produto meu, ele tem que ser diretamente para o consumidor. E existe uma relação de confiança entre o consumidor e o produtor. Isso geralmente acontece em feira, por exemplo. Mas isso tudo tem que passar por um controle. A propriedade desse produtor que se dispõe a vender diretamente para o produtor tem que estar aberta para o consumidor, a hora que quiser, verificar lá a produção, se é realmente orgânica. Isso chama-se OCS, Organismo de Controle Social. Então nós temos 3 tipos de formas de controlar a produção orgânica: por auditoria, participativa e OCS. Cledson, como se dá o processo de certificação? Bem, o processo de certificação, como eu já falei um pouco antes, o produtor ele tem que pedir, entrar em contato com uma certificadora e solicitar uma certificação. Isso mesmo por auditoria ou participativo. Então ele entra em contato com a certificadora e pede uma certificação do seu produto. O primeiro passo que a certificadora vai solicitar a ele é que ele faça um plano de manejo orgânico. Ele vai ter que descrever toda a sua produção. O dia que ele plantou a semente, o dia que ele colheu, a quantidade que ele colheu, qual o insumo que ele usou para fazer,
esse plantio. Se ele fez uma compostagem, o registro da operação de fazer a compostagem. Então, todos esses passos têm que estar registrados. Eu gosto de falar que o orgânico, a certificação orgânica, se baseia em 3 pilares. O primeiro, transparência. O segundo, registro. E o terceiro, ideologia. Então, a pessoa tem que querer e gostar. Ela tem que registrar tudo que ela fala, tudo que ela faz, o cotidiano da produção dela tem que estar registrado. Mesmo que seja numa caderneta de campo, ou se o cara tem uma tecnologia melhor e registra num computador, ou com fotografias, toda a produção tem que ser registrada. A certificação se baseia nisso. E transparência por quê? Não adianta o cara usar um adubozinho lá e falar assim, não, eu não uso adubo. Porque eu posso pedir, quando eu vou fazer auditoria, eu posso pedir uma análise da terra. E isso acusa. Hoje a gente tem um suporte de laboratórios que conseguem detectar se o nitrogênio ele veio de uma adubação orgânica ou se ele veio de uma adubação química, porque é proveniente do petróleo e que não pode ser usada na produção orgânica. Sobre a inspeção, como que ela é feita? Tá. Então, depois desse plano de manejo que o produtor preenche e manda para a certificadora, é marcado um dia para auditoria. Então, o inspetor sai lá da sua certificadora e vai até essa produção verificar. Verificar se as informações que o produtor mandou no plano de manejo orgânico estão corretas com a realidade. Assim que se dá a certificação. E o que pode acontecer nessa auditoria? Eu posso chegar e ver que alguma coisa não está conforme. Chama as não conformidades. Mas isso não significa que ele já vai ser punido e não vai ganhar o certificado. Isso significa que alguma coisa ele vai ter que se adaptar, fazer novamente de forma correta. Então é dado um prazo para o produtor para ele sanar essas não conformidades. Depois que ele sana as não conformidades, ele recebe o certificado dele. Cledson, o que se trata o período de conversão? O período de conversão é quando o produtor ele é convencional, a produção dele não é orgânica ainda, e ele quer se tornar um produtor orgânico. Então, ele tem que fazer uma adaptação, e essa adaptação ela depende de um tempo, vamos dizer, para haver uma purificação do ambiente que ele vai produzir o produto dele. Ou seja, vamos dizer que eu tenho uma horta e ela é convencional e ela vai passar a ser, eu quero que ela passe a ser orgânica. Então, período de conversão é o período que eu vou ter que praticar as normas que são exigidas para o sistema orgânico. Eu vou ter que praticá-la por um tempo e que esse tempo vai ser suficiente para apurar, para não ter mais resíduos de produtos não permitidos, insumos agroquímicos, sintéticos, que não são permitidos. Então esse período de conversão é o tempo de adaptação para ele se transformar em orgânico. Cledson, considerando a Semana do Produtor Rural, quais são as suas considerações finais? Então, Itabira eu considero que, apesar de culturalmente não ser uma região muito agrícola, que a cultura nossa é de mineração, mas isso vem mudando tempo a tempo, a gente nota essa mudança. Eu já estou há 26 anos na área da agronomia, eu já tenho 26 anos de formado, e nesse meio tempo eu tenho visto essas mudanças culturais, tenho visto algumas produções surgindo na nossa cidade, que é o caso da banana, hortaliças também. Antes da pandemia estava tendo a feira itinerante, que eram produtores que já estavam se organizando para fazer uma certificação participativa. Eu vejo que a região tem potencial para ter produção agrícola e principalmente orgânica, porque
A produção orgânica não é que ela não pode ter dimensões grandes, pode, existe isso. Mas quando é com pequenas propriedades, pequenos produtores, eu acho que ela se dá de uma forma mais concreta, vamos dizer assim. Ela traz o benefício para o produtor rural do que uma grande empresa que está produzindo e tal. Eu vejo de forma mais positiva o pequeno produtor fazendo a produção orgânica e eu acho que Itabira tem um potencial grande para isso sim. Eu também faço parte da PAF, sou um membro da PAF, também da feira, mas o negócio dessa pandemia, a gente não está participando mais da feira por motivo da pandemia. E o setor rural é muito importante para nosso produtor e o agronegócio só tem a crescer no nosso município e com a ajuda do município e da prefeitura tem tudo a nos fortalecer. Na verdade, a rosquinha eu já produzi para o consumo próprio da família aqui. O biscoito e a rosquinha. A Emater, a Secretaria de Agricultura me convidou para estar participando das reuniões. Aí eu comecei, com o apoio da Emater, da Secretaria de Agricultura, eu consegui fazer Pronaf. Aí que eu construí isso aqui, esses dois cômodos aqui. O forno ali, a coberta era menor. Devagar a gente está indo. Hoje já está regularizado, a gente já tem o alvará sanitário, mas aí eu participo da feira itinerante. Essa produção ela vai para o comércio, os comércios em geral, Itabira, vai para padaria, sacolão, supermercado. Aí acaba que hoje eu já nem estou procurando mais clientes, eles que vêm até a gente falam assim, fulano indicou, que falou que é muito gostoso, e assim a gente vai vivendo. Mas graças a Deus a gente tem muito apoio aqui da Emater, da agricultura, da prefeitura no caso, né? E eu participo também do projeto piloto, que a Emater está desenvolvendo com os produtores da zona rural. Porque, assim, é muito esforço, sabe? É muita emoção, porque, tipo assim... Ai, não vou conseguir falar. Porque quando eu comecei, gente, a minha comida era muito pequenininha. Era uma telha em cima do forno. E hoje, para mim ter isso aqui, é muito gratificante, tá? Porque se não fossem os nossos apoiadores, o pessoal Graças a Deus, da Emater, da agricultura, da prefeitura, agora a CITA também está nos apoiando, então é uma coisa gratificante, que ninguém caminha sozinho.